sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Uma saudação a todos. Sou Paulo Sivieri, sou membro da Associação Guarnerianos Cooperadores e hoje vou falar um pouco do nosso santo fundador, São Luís Guanella, considerado o pai dos pobres. Falar um pouco como ele via, do seu pensar, do seu agir, das motivações, do carinho e das obras que fez pelos pobres. Rezemos a oração a São Luís Guanella. Ó São Luís Guanella, apóstolo da caridade, que no mundo cheio de ódio e de egoísmo espalhastes os tesouros do vosso coração, socorrendo os pobres e os míseros por vós tão amados. Obtende-nos da bondade do Senhor a graça de conservar e aumentar em nós o amor para com Deus e para com o próximo. Alcançai-nos de modo particular as graças que agora vos imploramos e a perseverança final. Amém. Dom Guanella tinha a consciência de que Deus é honrado quando é devolvida a dignidade ao homem e traduziu a espiritualidade em ação. Transformou a relação filial que tinha com Deus em fraternidade solidária. Tornou-se assim o pai dos pobres. A sua resposta ao chamado de Deus tornou-se operativa, multiforme, criativa. Soube unir a paixão para com Deus, a paixão para com os pobres. Sua tarefa prioritária era de mostrar ao mundo que Deus é Pai, e um Pai que providencia tudo com solícito cuidado aos seus filhos. Cumpriu um longo caminho de discernimento da vontade de Deus e dos apelos do Espírito Santo, empenhando-se em decifrar os múltiplos sinais do chamado recebido, de purificar os propósitos que levava no coração, de manter-se disponível em deixar-se guiar pela graça. À luz da revelação cristã, Padre Luís amadureceu seu apostolado em defesa da vida, de sua inviolabilidade da concepção até a sua natural conclusão. Ele teve um olhar capaz de ver a vida na sua profundidade. Sua missão entre os pobres foi aquela de agir a fim de que ninguém ficasse para trás no caminho da vida, que a vida, na sua manifestação mais pobre, fosse preservada de qualquer agressão material ou ideológica. Aqueles que o seguiam ouviam sempre dele que era preciso que pão e paraíso não faltasse nunca à mesa das suas obras, mas suficiente para todos, querendo dizer que a pessoa humana precisa de pão material, de uma casa, de roupa, mas também precisa de Deus, porque sem Deus a vida da pessoa, mesmo que estivesse cheia de bens materiais, ficaria vazia e sem sentido. Um dos pilares sobre os quais se apoiou a missão de caridade de Dom Guanella é a consciência de que a ajuda que se dá ao pobre é feita ao próprio Deus segundo o ensinamento de Jesus Cristo. Todas as vezes que fizeram isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Os olhos de Guanella eram capazes de ver Jesus nos pobres. Era atraído pelos sofredores, pelos doentes, abandonados, indigentes e pelos que eram marcados pela não beleza, porque eles carregam as estigmas de Jesus crucificado. Chamava-os de tesouros. Os pobres mais marcados pelo sofrimento redimem o mundo. Uma intuição que lhes infunde uma dignidade verdadeiramente extraordinária. Por esse motivo, o serviço de caridade que Padre Guanella realizou de modo especial em benefício aos filhos dos pobres do povo, dos idosos, foi o caminho privilegiado para a santificação. O seu serviço aos pobres
manifestado em níveis sempre mais próximos do estilo de Deus, santificou-o, tornando-o imagem frágil e fraca, mas sempre imagem daquele que é santo, o próprio Deus. O serviço de caridade foi para Padre Luiz Guanella não somente o lugar onde a santidade se manifesta, mas também o lugar em que a santidade amadurece, a santidade cresce na caridade com a caridade. O coração grande de Padre Guanella não fazia distinções, acolhia o pobre como ele se apresentava, percebia a necessidade material ou espiritual com a sensibilidade e a intuição que somente um coração que ama pode ter. Não colocava limites em acolher. Tanto que algumas pessoas sugeriram que ele organizasse melhor o que eles chamavam de Arca de Noé, que era a primeira fundação de Dom Guanella, a Casa da Divina Providência em Como. Ele organizou, mas organizou do jeito dele, não limitando a acolhida, mas organizando os pobres em grupos de família, à imitação do que tinha visto em Turim com São José Bento Cotolengo. Ele gostava de repetir que os pobres eram seus patrões, sinais da presença de Jesus Cristo. No seu pensamento, os pobres não são somente a imagem do Cristo sofredor, mas também profecia em relação ao homem, porque revelam a verdadeira grandeza da pessoa humana. Um ser privado de riquezas e muitas vezes carente de saúde, estima, beleza, inteligência, cultura, é todavia caro e precioso diante de Deus. E lembra uma verdade fundamental: as pessoas valem pelo que são e não pelo que fazem. Era profunda sua convicção de que os pobres nos educam. O serviço feito a eles, para todos, é uma escola de humanidade, uma evangelização, pois nos colocam na situação de melhor compreender a mensagem de Deus, que acolhe e escolhe estar sempre ao lado dos mais fracos e pequenos. A consciência de sua dignidade é determinante para construir uma sociedade realmente à medida do homem e garantia do acesso de todos e de cada um à vida, à saúde, à família, ao trabalho, ao bem-estar, à felicidade. De fato, reconhecendo e promovendo os pobres, os últimos, se reconhece e promove a dignidade de todos os que tornam presentes nesse trabalho e a justiça e o amor se implantam nessa sociedade. No exercício do ministério sacerdotal, Dom Guanella não se contentou em atender os que batiam à sua porta, mas foi procurá-los onde viviam em situação de miséria. Assim, aprendeu a ver os problemas dos pobres a partir do seu interior e não de cima para baixo. O que ampliou a sua visão, a sua mente, o seu coração foi o encontro com os bons filhos, as pessoas com deficiência mental, e assumiu a responsabilidade de cuidar deles. Entendeu que na mente deles um raio de inteligência solicitada com amabilidade é capaz de iluminar-lhes as trevas. Nós, queiramos ou não, estamos diante de um santo que soube levar a altos níveis a sensibilidade de estar perto do homem, grande no amor a Deus, mas grande no amor ao homem. Interessado por vocação para estar perto do homem, ao longo de sua vida estudou a grandeza e a humildade, as qualidades e as fragilidades do homem. Viveu uma caridade vasta, criativa, que sabia encontrar soluções para cada tipo de necessidade. Pessoas com deficiência, órfãos, idosos, crianças, emergências humanitárias, emigrantes, obras que seus discípulos hoje continuam e inovam em muitas partes do mundo.
Um aspecto que qualificou sua santidade foi o que o levou a criar família, proximidade e reciprocidade com os pobres. Garantiu-lhes um ambiente afetuoso e acolhedor de uma família. O espírito de família caracterizava suas instituições. Intuiu que era oportuno criar ao redor do pobre um ambiente de família. Desde o início de sua experiência de fundador, quis circundar-se de uma família de colaboradores que, unidos entre si, com o vínculo da caridade, vivessem junto aos pobres, como uma família que junto crê, junto ama, junto espera, junto age, sob os olhares paternos de Deus. Dom Guanella é uma carta que Deus enviou aos pobres, seus prediletos. O endereço desta carta tem como remetente Deus e como destinatários os pobres. O conteúdo desta carta circunda os pobres de afeto, chama-os a fazer parte de sua família e os acompanha com o coração de pai. Convicto de que os pobres mais perto representam Cristo, Padre Guanella nos lembra que quem dá alimento a um pobre recebe abundante recompensa, que qualquer tipo de bem que se fizer ao último, ou seja, ao mais miserável dos irmãos, é como se fosse feito a Jesus. Também nós, cidadãos do século XXI, sejamos animados com o firme propósito de São Luís Guanella, que dizia: quero amar, a necessidade de amar é para mim indispensável como o ar que eu respiro. Neste ano, estamos comemorando o 10º aniversário da canonização do nosso fundador. Em 23 de outubro de 2011, a Igreja reconheceu oficialmente sua santidade. Nós, da família guanelliana, convidamos você a festejar conosco e conhecer o carisma da caridade deixado por ele. São Luís Guanella, rogai por nós.